bom dia para você de casa nessa quinta-feira, 7 de junho. Começamos agora mais uma edição do RF com você e confira os destaques. Polícia ainda investiga ataques em Minas Gerais. Principal suspeita é que crimes tenham sido ordenados de dentro dos presídios. Alerta de golpes na internet. Bandidos oferecem produtos baratos para conseguir informações e depois roubar as vítimas. Mulher é vítima de bala perdida no Rio de Janeiro. Poluição está 3 vezes acima do normal no Rio Piracicaba. E pesquisa revela avanço da obesidade em todo o mundo. O RF com você está apenas começando. Começando agora com muita informação para você aí de casa e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre a saúde das unhas e como resolver um problema que muita gente tem, a unha encravada. Para isso nós vamos receber uma podóloga que vai tirar todas as nossas dúvidas. E foi preso no Rio de Janeiro o jovem considerado um dos maiores assaltantes do Rio. Ele tem apenas 20 anos. Brendon Rodrigues dos Santos, conhecido como Rato, foi preso por policiais militares na comunidade do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro. Ele é natural do Morro da Mangueira, que, segundo a polícia, é dominado pela mesma facção. O Disque Denúncia oferecia uma recompensa de R$5 mil por informações do suspeito. Brendon dirigia uma moto e não resistiu à prisão. Apesar de ter apenas 20 anos, Brendon é apontado pela polícia como um dos maiores assaltantes do Rio de Janeiro. Contra o rapaz, existiam 10 mandados de prisão pendentes. Segundo os investigadores, ele faz parte de uma quadrilha especializada em roubos a joalherias e no crime conhecido como saidinha de banco. Um dos crimes cometidos por Brendon foi o assalto a uma papelaria na Tijuca, zona norte do Rio, em abril deste ano. Brendon, uma mulher e outro criminoso entraram em confronto com seguranças. Uma cliente que havia acabado de sacar dinheiro num banco para comprar um cartucho de impressora foi baleada quando saía da loja e morreu. Valdiza Mota Souza, de 60 anos, trabalhava num supermercado da região. Um funcionário da papelaria também ficou ferido, mas sobreviveu. Brendon também é apontado pela polícia como o assassino do PM Jefferson Cruz Pedra, de 37 anos, em janeiro do ano passado. Brendon e outros 5 homens tentaram assaltar uma joalheria na Tijuca, na zona norte do Rio. O policial trocou tiros com a quadrilha e foi baleado. E continuam as investigações sobre os ataques em Minas Gerais. A principal suspeita é de que os crimes tenham sido ordenados por membros de facções criminosas de dentro dos presídios. Em pouco tempo, as chamas destruíram o ônibus e atingiram a rede elétrica. O motorista seguia para a garagem quando foi cercado por criminosos armados. Um com revólver e os 2 com pedra, uma garrafa, alguma coisa, um líquido. Só mandaram descer. O atentado foi em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Na mesma cidade, criminosos jogaram pedras e colocaram fogo em parte de um ônibus de turismo. No veículo logo atrás, havia um bilhete assinado por uma facção criminosa que atua em todo o país. Ele foi recolhido e vai ser periciado. Indivíduos não identificados tentaram danificar o ônibus, conseguiram quebrar algumas janelas e atiraram um coquetel molotov no ônibus na tentativa de incendiá-lo. Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, um ônibus foi queimado. Mas o sul do estado concentrou o maior número de atentados, 9 em menos de 24 horas. Até um batalhão da Polícia Militar foi incendiado, além de um posto de combustíveis. A principal suspeita é de que os envolvidos estejam sendo coordenados por uma facção criminosa. Mas a polícia ainda não sabe dizer quais as motivações dos ataques. A essa altura está caracterizado que foi mesmo obra, está sendo mesmo obra, autoria de uma facção criminosa, de uma organização criminosa que atua no Brasil inteiro e que nesse momento concentrou sua atuação em Minas Gerais. No Rio Grande do Sul, várias pessoas foram feitas reféns em um assalto a banco. Esses moradores de Santo Expedito do Sul foram feitos reféns durante um assalto. Foram atacadas 2 agências bancárias na cidade do norte do estado.
O município tem menos de 2.500 habitantes. Segundo a polícia, pelo menos 5 criminosos participaram da ação. Eles fugiram levando 2 pessoas como reféns. Espalharam pregos retorcidos pela principal avenida da cidade a fim de evitar a aproximação dos policiais. Até um helicóptero foi utilizado nas buscas, mas ninguém foi preso. Logo depois, as vítimas foram liberadas. O quanto foi levado pelo grupo não foi divulgado. Este carro, usado pelos criminosos, foi queimado. Eles teriam fugido em outro veículo em direção à cidade de Lagoa Vermelha. Para os investigadores, o crime é muito semelhante a outros já praticados na região. Em Ibiraiaras, também no norte, no mês passado, os criminosos armados ameaçaram a população e obrigaram moradores a fazer um cordão humano para facilitar outro roubo a banco. Uma ação de 15 minutos que deixou a cidade em pânico. Ainda no norte do Rio Grande do Sul, em Água Santa, em maio, 2 agências bancárias tiveram as portas detonadas por criminosos. E um novo golpe tem feito muitas vítimas por meio da internet. Bandidos oferecem preços baixos em vários produtos e colhem informações para depois roubar os clientes. Anúncios de motos, carros e até eletrodomésticos que aparecem em redes sociais e em sites conhecidos de compra e venda. Preços baixos, muitas facilidades e a boa lábia do suposto vendedor. Fatores que acabam chamando a atenção de muitas pessoas. Os 2 homens que você vê na imagem, segundo a polícia, são responsáveis por vários roubos na zona oeste do Rio de Janeiro. Luan Ferres Gomes, de 18 anos, que está de preto, e Ian Moisés da Conceição, de 20 anos, que está de branco, foram presos esta semana. Uma das vítimas da dupla é esta mulher que não quer se identificar. Ela foi atraída ao local do crime por este anúncio na internet que oferecia esta moto por R$3.000. Na página, o suposto vendedor dizia que só aceitava dinheiro em espécie. Negociamos, ele conseguiu baixar o preço, era 3.000. Aí ele baixou e falou que não aceitava rolo, não aceitava a metade do dinheiro, nada, que teria que ser o dinheiro todo. Ela conta que marcou o encontro com o vendedor no local indicado por ele. No dia, levou o filho e um amigo para verificarem se a moto estava em bom estado. Porque ele enviou os documentos tudo direitinho, o endereço, para poder ir lá levar o dinheiro. Ele mandou a localização de uma casa que ficaria em uma avenida muito movimentada, então eu não mandei. Quando chegaram ao local marcado, descobriram que tudo tinha sido um golpe. Os assaltantes roubaram todos os pertences dos 3. Isso, aí pediu o dinheiro da moto, tinha 2 pessoas comigo, ele pediu o celular, aí no total ele levou os 3 celulares que estavam no carro. E o dinheiro, montou na moto e foi embora. Segundo as investigações, os criminosos fizeram pelo menos 15 vítimas. Eles sempre negociavam por mensagens de celular e obrigavam que os compradores fossem exatamente para o ponto de encontro marcado por eles, com pouca movimentação e onde eles sabiam que iriam conseguir roubar e fugir sem serem pegos. Preste atenção. Tu vai fazer o retorno atrás do BRT Pingo d'Água, sentido voltando, entendeu? Quem esteja voltando e vai direto, entendeu? A vítima não consegue achar o endereço e chega a pedir para mudar o ponto de encontro. Não tem como você vir aqui não, velho, senão eu vou ficar enrolado aqui, ó, já me perdi. Mas o criminoso inventa uma desculpa. Tô sozinho, que não tem como eu ir aí, entendeu? Tô com a filhinha aqui, não tem como eu ir aí não, entendeu? Hoje a internet é um dos principais meios de divulgação de produtos novos e usados. Milhares de negócios são fechados todos os dias e muitas pessoas caem em golpes no país todo. No começo do mês, o crime aconteceu em Guarulhos, na Grande São Paulo. Este homem foi atraído por uma moto que seria vendida por um preço bem abaixo do valor de mercado. Isso porque estaria com impostos atrasados. Ele nem imaginou que estaria negociando com assaltantes. Se eu estivesse com dinheiro, se eles me dessem uma geral e olhassem dentro do meu carro, se o valor estivesse lá e eu não quisesse dar o valor, que eles iam me deitar ali. Em março, um homem anunciou a venda de um videogame como este em um site. 3 horas depois, o suposto comprador apareceu. Ele se demonstrou interessado e marcou um encontro na casa da vítima, em Samambaia, no Distrito Federal. Estas imagens mostram o momento em que o bandido chega com um outro homem. No imóvel, a vítima foi rendida e amarrada. Em 10 minutos, os criminosos levaram tudo que estava na casa.
Em dezembro do ano passado, ao menos 10 pessoas foram atraídas para um encontro pela internet e caíram em uma armadilha em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Em alguns casos, as vítimas só queriam vender os próprios celulares, mas acabaram sendo roubadas. Quando chegou numa rua sem saída, aí os dois me abordaram. Ele tirou uma arma falando que era um assalto, pegou meu celular, o motorista pegou minha bolsa e jogou lá na frente. Esta mulher anunciou a venda de uma moto de 50 cilindradas em um site. No mesmo dia, o interessado entrou em contato e um horário foi marcado com o suposto comprador. O rapaz que fez a ligação chegou com um outro comparsa. Olhou todos os detalhes da moto, olhou a nota fiscal e pediu para testar a parte elétrica da moto que não estava funcionando muito bem. E aí nisso meu pai deu a chave e falou, olha, pode testar que tá tudo funcionando corretamente. Aí ele ligou a moto e foi embora. O crime aconteceu em Santos, no litoral paulista, em agosto de 2017. Os investigadores acreditam que o número de vítimas pode ser bem maior que o registrado até agora. E é preciso se proteger para não acabar caindo nas mãos de criminosos. Bem, primeiro é desconfiar de preços muito atraentes e não se deixar levar para onde esse possível vendedor quer. Marque um local público, um local onde tenha câmeras e que você se sinta mais seguro. Uma mulher morreu após ter sido atingida por uma bala perdida no Morro da Coroa, no centro do Rio de Janeiro. A vítima estava dentro de casa quando foi baleada no pescoço. Nas redes sociais, a indignação de amigos e familiares perante o crime que cresce assustadoramente. Alessandra dos Santos Soares, de 26 anos, estava dentro de casa no Morro da Coroa, zona norte do Rio de Janeiro, quando foi atingida por uma bala perdida no pescoço. A ambulância nem chegou a ser chamada. A PM informou que militares foram acionados, mas quando chegaram lá, Alessandra já estava sem vida. Os policiais negam que tenha ocorrido confronto com traficantes. Alessandra era casada e mãe de 2 meninas, a mais nova de apenas 2 meses. Há pouco tempo, ela trabalhou como caixa de um restaurante. Atualmente, cursava o 3º ano do ensino médio. Situação do Rio de Janeiro, nem em casa dá para ficar tranquilo, né? Bom, e um casal foi preso em operação da Polícia Civil e do Grupo de Combate ao Crime Organizado contra desvio de dinheiro público. Eles são suspeitos de desviar quase 6 milhões de reais de um convênio com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Luiz Eduardo Cruz e Simone Amaral Cruz foram presos em casa neste condomínio na Barra da Tijuca. Os dois são sócios de empresas de biotecnologia e acusados de desvios de verba pública em contratos firmados com a Prefeitura do Rio entre os anos de 2014 e 2015, durante a gestão do prefeito Eduardo Paes. Eles tinham conhecimento de que a taxa de administração que não poderia ser cobrada em convênios dessa natureza, vinham sendo cobrados. A Fundação BioRio assinou ao todo 6 contratos com o município para a capacitação de médicos da rede pública de saúde por meio de cursos de pós-graduação. A Fundação é uma entidade sem fins lucrativos e, de acordo com o Ministério Público do Rio, essa cobrança indevida da taxa de administração causou um rombo de cerca de 6 milhões de reais aos cofres públicos. O custo dos 6 contratos foi de 188 milhões de reais. Desse total, o município depositou 87 milhões em contas da fundação. Na denúncia entregue à Justiça, o Ministério Público detalhou como o desvio era feito pela organização criminosa. A BioRio repassava um montante para as contas específicas do convênio, como determinavam os contratos. Mas parte da verba fazia o fluxo inverso, retornava para as contas da BioRio. O montante se destinava ao custeio da própria entidade, o que não era previsto no contrato. Eles mascaravam, dizendo que eram despesas outras, mas que na realidade tratava-se efetivamente de taxa de administração. Ângelo Luiz Monteiro Barros, que presidiu a BioRio, foi denunciado junto com Luiz Eduardo Cruz e Simone Amaral Cruz por organização criminosa e peculato.
E a Polícia Federal informou ao Supremo Tribunal Federal que vê indícios de pagamento de propina ao presidente Michel Temer no fim da década de 90. Com o acesso ao sigilo telefônico, os investigadores esperam confirmar indícios para fundamentar a acusação de que a Odebrecht fez pagamentos ilegais ao MDB. O caso, que é relatado pelo ministro Edson Fachin, do STF, está sob segredo de justiça. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, teria dado parecer contrário à quebra de sigilo telefônico do presidente Temer, mas concordado com o acesso aos dados dos ministros. A decisão será do ministro Edson Fachin. Os constantes vazamentos de informações sigilosas deste e de outros inquéritos já fizeram o presidente Temer reclamar publicamente do que ele mesmo chamou de perseguição política. Nos bastidores, Temer manifesta forte irritação com o caso. Já a defesa do ministro Moreira Franco declara que ele nada teme com a abertura das informações e critica a medida, que não teria base em indício ou fato concreto e seria invasiva da privacidade. A assessoria de Eliseu Padilha reforça a inocência do ministro e diz que ele vai se pronunciar apenas dentro dos autos. Oficialmente, o Planalto não pretende se manifestar sobre este caso. O delegado encarregado desta investigação, Kleiber Malta Lopes, estaria agora apurando o pagamento de R$340 mil a Temer nos anos 90 pela empresa Rodrimar, supostamente beneficiada pelo Decreto dos Portos. Sobre o caso, por meio de nota oficial, a Secretaria de Comunicação da Presidência declara que, por falta de provas, a investigação agora entrou no terreno da ficção policial. Voltando aí às notícias, né? Vamos falar sobre os efeitos no abastecimento da região de Campinas, uma semana depois do fim da greve dos caminhoneiros. Apesar da movimentação que está bem mais tranquila, os estoques ainda não estão completos. O movimento neste posto da região central parece tranquilo. De fato, está. Por aqui, o número de abastecimento de carros e motos caiu 30%. A explicação, segundo o gerente, está na procura desesperada por combustível no feriado prolongado. Dia do feriado, quando teve aquela falta de combustível, que quando chegou o combustível, aí o pessoal encheu o tanque, teve gente que acha que até estocou combustível. Então agora essa semana aqui não está mais sossegado, bem mais tranquilo, hein? Quem precisa mesmo abastecer já sabe que vai encontrar preços nas alturas, mesmo após o fim da greve dos caminhoneiros. Hoje em Campinas, o valor do litro do etanol varia entre R$ 2,59 e R$ 2,99. O da gasolina de R$ 4,29 a R$ 4,99. Os motoristas sentem no bolso o aumento do combustível. Infelizmente, nós não sentimos a redução na bomba, né, direta para nós consumidores, né? A gente percebe que o aumento ele chega imediatamente, o contrário, infelizmente, não acontece. O combustível é uma despesa pesada no orçamento, a gente que roda bastante por aí, então isso compromete uma parte significativa do nosso orçamento, sem dúvida nenhuma. O preço aumentou, inclusive eu não coloquei porque tinha posto que estava 5, já chegava a 5 e pouco. Né? E na época, antes da greve, eu cheguei a colocar em Paulínia por R$4,19. Uma semana depois do fim da greve dos caminhoneiros, a entrega de combustível ainda não foi normalizada. Segundo o Recap, que é o sindicato que representa os postos, o estoque hoje opera com 75% da capacidade, ou seja, faltam produtos e com isso fica mais fácil de entender o porquê dos preços continuarem nas alturas. A gente teve o aumento o anidro, ele é cotado em bolsa, né, o índice Exalc. A gente toda sexta-feira tem um fechamento. Na sexta-feira anterior, logo na sexta-feira passada, que foi o retorno do abastecimento, houve um aumento muito grande desse índice. Então, parte desse aumento é explicado pelo aumento do anidro, do etanol como um todo. E a outra parte, o próprio sindicato não tem uma resposta. O posto repassa o que ele compra da companhia. Até agora, hoje, por exemplo, eu tive 2 postos fiscalizados por Procon por questão do diesel. Então, o Procon está fazendo a fiscalização. Está vindo esse aumento da distribuidora. Por que a distribuidora está fazendo isso? A gente não tem uma resposta ainda muito lógica. Parte é o aumento do anidro. A outra parte a gente não sabe dizer. Bom, e se você ver aí alguma coisa incorreta, denuncie para o Procon, viu? Pesquisadores da Universidade de São Paulo registraram um índice de poluição 3 vezes acima do que é considerado normal para essa época do ano no Rio Piracicaba.
Cenas como essas estão sendo cada vez mais difíceis de serem flagradas no Rio Piracicaba. Os peixes estão sumindo e só de olhar o lixo jogado no entorno do rio dá para descobrir o motivo: poluição. Pesquisadores da Universidade de São Paulo registraram um nível de poluição 3 vezes maior do que é considerado normal nesta época do ano no Rio Piracicaba. Além disso, a oxigenação da água também já chegou a um nível crítico. O nível do manancial está 30% abaixo da média histórica para o mês de junho. Conforme a quantidade de água diminui, a poluição se concentra ainda mais. Uma forma de descobrir isso é analisando o índice de condutividade elétrica. Segundo os pesquisadores da USP, em 2010, quando o rio ainda estava com vazão em condições normais para esta época, o valor de condutividade era de 187. Hoje, ficou em torno de 370, o que representa alto índice de poluição e, consequentemente, um grande risco de mortandade de peixes no rio, o que preocupa os moradores. Eu acho muito triste. Para mim, o Rio Piracicaba é uma fonte de energia, uma fonte de vitalidade da cidade. Ele é lindo e tem muitos animais, né? A gente vê garça, marreco, biguá. É muito triste. Hoje é o que você vê, é uma tristeza, né? Melhor questão de esgoto, né? Muito esgoto ainda sendo lançado clandestinamente, que já é uma parte que a prefeitura que tem que acertar isso, mas é uma tristeza para qualquer um, tanto eu como qualquer morador aqui da Rua do Porto, né? E turista, todo mundo que gosta de ver um rio bonito não se sente feliz em ver a situação que se encontra. O João Garcia mora no bairro próximo ao rio e ele afirma que com o passar dos anos a situação do manancial mudou muito. Muito mais limpo, com muito mais água, né? Eu me lembro muito dos meus pais, né? Meus tios eram todos pescadores, nascemos aqui na beira do rio e usamos muito esse rio para desfrutar, aprendemos a nadar. Muita pessoa até bebia até água desse rio, né? Chegou a beber água. Hoje não tem mais condições de nada, né? É o grande cartão aí de visita de Piracicaba que volte ao normal em breve, né? Uma adolescente perdeu um filho que esperava em um acampamento em São Paulo. Esse não é o primeiro caso no local. O vídeo mostra o momento em que policiais militares tentam ajudar no parto. Esses policiais foram os únicos a tentar prestar socorro. Outros que foram chamados se negaram. Uma base comunitária da PM fica bem ao lado do acampamento. Eu vou pedir força só pra Deus, porque eu não sei o que eu vou falar pra ela, não sei como que eu vou estar quando eu chegar perto dela, não sei a minha reação. Eles pediram ajuda também para uma equipe médica que passava de ambulância. O policial vinha atrás e na hora que viu, atravessaram a barca da polícia e já vieram com arma em punho e já mandaram a gente sair. O morador ligou para o SAMU às 6h05 da tarde. 10 minutos depois para o Corpo de Bombeiros, que só chegou meia hora após a ligação. Jaqueline da Silva Moraes estava grávida de 7 meses. Ela é ex-moradora do prédio Wilton Paes de Almeida, que pegou fogo e desabou há 38 dias. Ela começou a sentir umas contrações e ela fez a respiração sequencial, contando 5 vezes. Aí ela, do nada, ela tossiu e falou que estava saindo líquido de dentro dela, estourado a bolsa. Estes exames comprovam que a gravidez era saudável. Essa adolescente também perdeu o filho essa semana. Estava grávida de 2 meses. A minha outra filha não aconteceu nada com ela. Eu já vivi assim, mas não assim na rua todo dia. As 190 famílias estão vivendo de maneira precária. A cozinha coletiva é improvisada. A prefeitura só mandou os banheiros químicos há uma semana e estão sempre sujos. Quando a chuva aparece, a situação piora. E por que ajudar o cachorro nessas horas? Pensar no cachorro também, se tem tanta gente lá dentro da barraca também. Porque o cachorro é meu e eu gosto muito dele. Solidariedade, né? Bom, gente, daqui a pouco a gente volta com mais notícias. Temos a reportagem do dia também. Vamos falar sobre a saúde das unhas. Nessa época, encrava muita unha, não é mesmo? Vamos responder todas as suas perguntas. Você já pode mandar para o nosso WhatsApp. Coloca na tela, produção, o telefone para quem tiver alguma dúvida
querer perguntar aí, pode mandar 1997-102-4854, pode mandar a sua selfie assistindo o RF com você. Já estou recebendo algumas, mas quero receber a sua também de qualquer lugar do Brasil. Daqui a pouco, como eu já disse, você vai saber tudo sobre a saúde das unhas. Você vai saber como resolver um dos problemas aí, ó, que é a unha encravada. Você sofre com isso? Acho que todo mundo já sofreu pelo menos uma vez na vida, não é mesmo? Agora com o tema do dia, né? Vamos falar sobre a saúde das unhas. Já estão chegando perguntas aqui, viu? Mas é daqui a pouco. Posso já ir para o momento beijo aqui? Deixa eu mostrar algumas participações. Pode colocar na tela. Giovana de Almenara, Minas Gerais. Super beijo pra você. Obrigada pela participação. Ótima quinta-feira. A Maria Vitória, que coisa mais linda. Um beijão da titia Má de Montes Claros, Minas Gerais, uma mineirinha. O Wellington de Paraibuna também, sempre participando aqui do RF com você, interior de São Paulo. Super abraço, Wellington. O José de Angatuba, interior de São Paulo também. Beijão pra você. Essas foram as primeiras participações. Pode fazer a selfie agora, seguindo essa regrinha. Tem que ser assistindo o RF com você, hein? 1997-102-4854. Pode também, através desse número, mandar, claro, a sua dúvida, a sua pergunta sobre a saúde das unhas. Falando sobre isso, vamos agora sim para a reportagem do dia. Unha encravada, roída, quebradiça. Você vai conhecer agora os principais tratamentos para evitar esses problemas. Vamos ver. Ansiedade, nervosismo, estresse, resumidos num gesto. O dedo na boca aumenta o risco de infecções. Mas o que parece preocupar mesmo o brasileiro é a mão feia. O que fazer para parar de roer unhas? No palco, a cantora Janaína exibe talento. O que poucos sabem é que essa maratona acaba prejudicando as unhas de Janaína. Ela conta que nos bastidores as cobranças são enormes e a cantora não consegue controlar a ansiedade e nem os dentes. Não tem como, as pessoas reparam bastante. Então eu tô nessa fase meio que tentando parar de roer a unha, mas, vou assistir um filme e a hora que eu me interto, que eu me empolgo, já era. Quando eu vi, eu já estraguei tudo mais um pouco e depois, puxão de orelha, come doído. Toda vez que a pessoa rói unha, ela sente uma sensação de alívio. Então, se me causa alívio, por que eu vou parar de roer? Mas o que fazer para resolver o problema das unhas que se acabaram nessa fase tão difícil? Janaína resolveu experimentar um novo tratamento para recuperar as unhas e poder segurar o microfone sem ter vergonha de mostrar as mãos. Terá que passar o primer. O produto contém ácido que mata as bactérias e fortalece as unhas. Tá ardendo? Tá ardendo. Tá meio que formigando, sabe? Meio que dando uma queimadinha. Você é louco, que trem. Brabo, hein? Vai roer unha, olha o que dá. E deixar os dentes bem longe das mãos não é barato. O ansioso precisa desembolsar R$650 no total. Na segunda etapa, a manicure usa um gel para prolongar as unhas que estão curtas demais. É o suficiente para receber pontas de resina, que são coladas sobre a base. São verdadeiras próteses de unha. Mas calma, ainda tem muito trabalho pela frente. Os dedos recebem mais uma camada de gel que vai endurecer a unha. Até a manicure confessa que assim fica impossível de roer. Não dá. Não. É dura. É dura? Depois de cortadas e polidas, o resultado começa a aparecer. Muito bem, vou ficar com unhas de princesa. Aqui é fio. É coisa de princesa mesmo, Janaína. Nessa segunda parte do tratamento, o alongamento de gel vai custar cerca de R$200.
por último, mais uma novidade: um esmalte permanente. Ele pode durar até 3 semanas, porque é feito com um material parecido com o gel. Para secar, Janaína tem que colocar as mãos debaixo da luz. Depois de pronto fica algo surreal, assim, fica lindo mesmo. O tratamento não é para qualquer um. A conta da Janaína vai fechar em mais de R$900. Veja o antes e o depois. E claro, além da beleza, estas unhas ficam duras de roer. Minha cara de Janaína, a revelação do sertanejo, não é a única famosa que está na batalha para parar de roer as unhas. Você desconfia quem é a celebridade dona destas mãos? Ela é recordista de ensaios sensuais. É difícil acreditar, mas são as mãos de Núbia Oliver. Você fica, o cantinho é ruidinha, tá vendo? Eu falo que meus dedinhos são cabeçudinhos e eles são sempre... O que é o dedinho cabeçudinho? Explica pra mim. Comido. Eles são sempre comidinhos. Ele fica meio gordinho, assim, faz assim pra mim, pra eu ver. Ele fica meio gordinho ali na ponta. Eles não são aqueles dedos compridos, né? A unha nunca vem pra frente, ela não é aquela unha forte, porque você fica com ela sempre na saliva, sempre molhada, o esmalte não segura. O hábito logo se revela em poucos minutos de conversa e lá está ela com a mão na boca. Núbia recorre até a esmaltes com gosto amargo, mas não consegue se controlar. Mas você ainda tira aquelas pelinhas? Eu fico o tempo todo. O tempo todo eu com a mão na boca, não tem jeito. Tá vendo aí sucessivamente todos os dedos. O segredo de beleza de Núbia Oliver são estes kits de unhas adesivas, que custam em média R$20. Mas aí não dá pra roer, né? Não, aí você vai. Né, você consegue. Os cantinhos ainda estão aqui, amiga. A pelinha ali tá ainda aqui, dá pra dar uma... Entendeu? Mas quando surge uma inflamação bem conhecida do brasileiro, o problema é um pouco mais complicado. Dependendo de como mexem na sua unha, né? Cria pus e aí colocar sapato impossível. Que a minha mais ataca quando tô com o sapato fechado. Agora quando eu tô de chinelo, não entrava muito. Na casa dos Nunes, unha encravada é coisa de família. Mãe e filho sofrem do mesmo mal. Parece uma faquinha, tipo, cutucando, até sangrar, assim, é bem desagradável. Danilo, que já é um moço tímido, fica ainda mais sem jeito de falar sobre o assunto e quase entra em pânico quando tem que mostrar o pé. Posso ver o seu pé? O desgaste fica aparente nos sapatos. Dona Ida diz que o filho acaba precisando de calçados maiores, que além de serem mais caros, não duram nem 4 meses. Se preocupa o dedão, então ele começa a andar mais para trás. Então aí começa a acontecer isso, ó. Aí gasta aqui, gasta a meia, gasta dentro. Dona Ida tem unhas encravadas desde menina. A minha unha encrava, são essas duas que encravam. É um sofrimento, é uma tortura. Para avaliar melhor o problema, ela vai até um podólogo. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo bem? Ele analisa as medidas corporais. Qual o peso da senhora? Ai, podia parar de gravar agora. O formato do pé e até a pisada de Dona Ida. Olha esse pico de pressão em cada um dos seus dedos grandes aí do pé, né? Ele explica que ela descarrega a maior parte do peso justamente nos dedos em que as unhas sempre encravam. Olha lá, calcanhar, olha quanto tempo a senhora fica em cima do dedão na sua pisada. Dona Ida tem o que os ortopedistas chamam de pisada pronada. Isso significa que ao caminhar, ela pressiona os dedos pro lado de dentro dos pés, aumentando o impacto entre a unha e a pele.
O podólogo recomenda uma palmilha para tentar aliviar a pressão contra os dedos. Uma semana depois, ela volta para fazer a prova. Vamos ver como que é então? Dona Ida descobre que estava usando sapatos apertados demais, o que piora ainda mais o caso dela. Esse calçado, ele é mais estreito. Seu pé fica muito mais largo do que o calçado. As palmilhas só entram no tênis velho de Dona Ida, que já está bem usado. E o que será que ela achou da nova pisada? Distribui melhor o pé dentro do sapato. Não tá chique, mas tá confortável. O primeiro passo no adeus à unha encravada, ela já deu. E continuamos falando então sobre unha encravada. Acho que todo mundo já passou por isso, né? E dói. Como dói? Vamos conversar então com a Adrielen Duarte, ela que é podóloga. Seja muito bem-vinda aqui no RF com você. Obrigada, é um prazer estar aqui. Acredito que a sua clínica nessa época do ano bomba. Sim. Acho que o ano todo, né, Adrielen? Mas nesse período de inverno frio, quando a gente usa mais sapato fechado, encrava mais a unha? Sim, por causa da pressão dos calçados, né? Calçado mais apertado, aquela botinha, aí vai a meia para poder esquentar o pé. Tudo isso gera um volume maior e a pressão nos dedos, na lateral das unhas, aumenta. E por que encrava? Porque a unha tenta sair, ela não consegue? É isso a explicação ou não? Tem outras explicações para encravar uma unha? A etiologia, que é a causa da unha encravada, é muito variada. Vai desde a gestação, da posição em que o bebê fica na barriga da mãe. Tem essa ligação? Tem, completamente. Fora a genética, quando o bebezinho nasce, que a mãe fala, o pezinho é igual do pai, é igual da mãe, é igual da avó, é igual da tia. Se essa pessoa já desenvolve uma unha cravada, a chance desse bebê também ter é muito grande. E a posição que ele é gerado, formado na barriga, né? Se ele fica sentadinho sobre os dedos, há uma pressão e tem bebê que já nasce com aquele abscesso, com a pústula de pus, né? Que é devido à unha encravada. Então, a causa... Você já recebeu um bebezinho lá na sua clínica? Sim, a gente trata. É muito... É comum? É muito comum. Até os pediatras encaminham para o podólogo porque tem criança que necessita fazer um acompanhamento, né? A gente faz desde o corte, auxilia a mãe em qual massagem deve ser feita para poder auxiliar. Porque o bebê, a pele é mais maleável, então o tratamento acaba sendo mais rápido, né? Então tem essa causa do bebê, né? De 2, 3 anos, pelo jeito como começa a pisar. O macacãozinho, aquele de pé, aquele que tem o pezinho, ele acaba influenciando também, facilita na hora de engatinhar, então são vários fatores. Ou seja, o problema de unha encravada pode chegar aí desde os primeiros meses de vida. Exatamente. Primeiros dias. Então a causa varia muito, né? Quando o paciente chega no nosso consultório, a gente tem que fazer uma avaliação individual com cada um, porque cada um tem um histórico, né? Ou nasceu com unha encravada, ou desenvolveu por calçado inadequado, corte. A biomecânica está muito relativa, como a gente viu na matéria, a distribuição do peso corpóreo sobre a planta do pé influencia também, porque as unhas são consequência o formato dela acaba sendo consequência da pisada. Se a pessoa tem uma joanete, um hálux valgo, vai influenciar no formato da unha do dedão. Qual o formato da unha que você olha e fala, essa pessoa aí é propensa a ter unha encravada? Formato de telha. Qual seria o formato de telha? Que a unha parece uma telha mesmo. As laterais, o pessoal fala que tá entrando na carne, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar, inclusive, algumas fotos. Acho que deve ter daí o formato e você vai me falando. Marielle, esse formato de unha é mais fácil de encravar, pode ser assim? Isso, pode. Bom, podemos então colocar. Pode colocar a primeira foto pra gente analisar uma unha que foi desencravada, inclusive, pela Adrielen. As imagens são fortes, viu? Essa nem tanto, né, Adrielen? Olha, então o paciente chegou daquela forma, é uma criança, né? Como a gente vê. Isso. Ela está na faixa dos 10 anos e ela desenvolveu o granuloma, porque existem 2 tipos de unha encravada. Essa que apresenta a infecção e as que não apresentam infecção, que é só aquela pele dura que todo mundo costuma reclamar de dor, que é a onicofose. Então essa é um tipo de onicocriptose com granuloma que a gente fala.
que tem uma carninha esponjosa, como dá pra você ver. Só que essa paciente, a gente não pôde tirar foto do final mesmo, porque ficou 100%, mas ela foi pra outro estado. Ela não era daqui, então a gente teve que fazer... da cidade. Isso. Mas já dá pra perceber a evolução, né? A melhora Nesse depois. caso, existe mesmo uma ponta de unha perfurando a pele. Aí a gente faz a retirada dessa espícula, né? Tudo paliativo com o dermatologista, com o médico, porque às vezes tem que entrar com medicação antibiótica, né? Mas, Driellen, para chegar nessa situação, como uma pessoa, criança chegou na sua clínica, isso aí já estava acontecendo o problema há muito tempo. Isso, começa com uma simples inflamação, aí vai mexendo em casa, vai cutucando, tirando a pele, aí por conta de 30, 40 dias, gera esse processo, esse quadro de infecção. E é perigoso? Sim, é perigosíssimo, porque é uma abertura para bactéria. A gente nunca sabe qual bactéria que está no nosso ambiente. Sim. Né? Então, o risco de septicemia é grande, por isso tem que entrar com medicação antibiótica. E outro alerta também, quem tem sopro no coração não pode, por hipótese alguma, correr o risco de ter esse tipo de infecção. Porque morfologicamente, a bactéria que pode acontecer numa onicocriptose ou numa infecção de dente, ela se encaixa na válvula mitral do coração. E aí pode dar uma parada cardíaca. Enorme. Enorme. Não é brincadeira, não, é coisa séria, unha encravada, porque de repente a gente tá com aquela dorzinha ali, deixa, não consigo hoje ir na podóloga, vai deixando, e acaba chegando nessa situação como a gente viu na foto. Aliás, pode colocar mais uma foto pra gente ver. Essa unha está tranquila também, né? Essa daí... Apenas encravada mesmo. Isso, também teve uma espícula, uma pontinha de unha, né? Dentro da pele, perfurando, a qual deixa a entrada para a bactéria, né? Então é por isso que acontece esse processo de infecção. E aí depois já foi cicatrizado. Isso, a cicatrização acontece quando o organismo é saudável, coisa de 7 a 10 dias no máximo, tá? Depois da intervenção podológica, é de 7 a 10 dias, o dedo já está 100%. Driellen, fala uma coisa pra mim, quando a pessoa consegue desencravar em casa, é natural que depois ela sempre tenha o mesmo problema? Por isso que é preciso ir numa especialista? Eu tenho essa impressão. Comigo, às vezes, tem um cantinho da minha unha que junta a pelinha, por exemplo. Eu vou lá, eu tiro. E eu percebo que em uma semana junta a pelinha de novo. Eu, Marielle, preciso ir numa especialista? Sim, porque a gente tem que agir na causa do problema. A pele, essa pelinha que você fala, ela é muito comum. Chamam de hipofose. Também, né? Dói porque é um calo, é uma queratose. Queratose não tem hidratação nenhuma natural. Então ela forma uma pele muito dura, muito rígida. E isso é muito comum. Então a gente tem que agir na causa, tem que ver qual que é o problema. É o formato da unha? É o calçado do dia a dia? É a pressão? É a atividade física? E tentar ver todas as causas para remediar e sanar esse problema. Porque não é normal juntar pele, não é normal ter unha encravada. Não, a partir do momento que tem dor é porque o corpo está querendo avisar de alguma coisa, né? Para não gerar esse processo de infecção. Porque, como eu disse, às vezes a pessoa em casa vai tentar tirar só uma simples pele e infecciona nesse ponto. Então, para não gerar esse quadro de infecção, seria bom passar por um podólogo, ter uma orientação, conversar. Como eu disse, o atendimento ele é individualizado. Cada pessoa tem um histórico, tem um problema e a gente tem que sanar e resolver. E tem paciente que você acompanha há muitos anos? Sim. Que não pode deixar de ir? Não pode porque, por exemplo, se a causa for a marcha, a pisada, a distribuição do peso... A pessoa não vai mudar o jeito de andar, né? Uma fase adulta, por exemplo. Exatamente. O que vai auxiliar é um pilates, uma atividade física, um RPG, porque a partir do momento que você corrige a sua estrutura superior, a inferior também vai ser corrigida, vamos dizer assim, vai ser melhor distribuído o peso do corpo. Então tem casos que a gente consegue auxiliar com isso, né? Ou com os outros aparatos dos calçados mais confortáveis. Então a gente vai conversando e vai vendo a melhor técnica, a melhor forma de resolver. Falando em calçado confortável nessa época do ano, qual você falaria aí para as mulheres principalmente? Mulheres, evitem usar botas, por exemplo. Salto fino não, com bico fino. Isso. Tem algum estilo que você fala, melhor não usar, usa de vez em quando? Segundo os ortopedistas, os médicos ortopedistas, o ideal é usar de 2 a 4 centímetros o salto, por uma questão até da coluna, uma questão estrutural. O sapato deve ser o mais quadrado, mais arredondado possível, porque quanto mais afunilado, mais pressão entre os dedos e as chances de encravar também aumentam.
né? Agora sim, quer usar um calçado mais estreito? Usa à noite para sair no evento, não para trabalhar ou ficar o dia inteiro, né? Porque mulher a gente tem a nossa vaidade. Vai judiar dos pés, vai né? judiar, vai pegar um pouquinho mais. Vamos ver mais uma foto, daqui a pouco eu tenho um recado e a gente volta com a entrevista, mas antes quero mostrar mais uma foto. Esse aí nós já mostramos, ou não? Esse daí também é o dedinho daquela moça. Pode passar então, produção? Daquela menina. Olha aí. Esse daí também era um caso de... Dá pra perceber que na primeira foto tava bem inchado, né? Esse edema era consequente de uma unha... Tô sentindo a dor daqui, viu, Driellen? Não, mas o procedimento é bem tranquilo. Graças a Deus a gente tem muita técnica pra anestesiar, pra dar uma analgesia. Tem que ter anestesia, senão a pessoa não Não aguenta. anestesia injetável, porque é só médico que pode dar, mas são técnicas de analgesia que a gente fala, que são óleos essenciais, procedimentos que a gente faz antes, né? Aconselha aí procurar um dermatologista para tomar um antibiótico, tudo isso são técnicas de analgesia que o podólogo proporciona, vai conversando... Para diminuir realmente o sofrimento. A dor. E aí, nesse caso, foi retirado também a espícula. E aí teve que fazer um acompanhamento, porque você viu que esse formato de unha precisa de um acompanhamento. Precisa de uma órtese, que são os aparelhinhos que a gente põe. Esse formato de unha, então, que a gente acabou de mostrar, pode colocar novamente, é propício para ter unha encravada. Você percebe que a unha é bem pequena, porque de tanto que era o desconforto, ele foi cortando, né? E a unha ficou totalmente atrofiada, sem formato. O dedo também ficou sem formato. E a gente tem que dar um molde agora para essa unha, porque senão ela vicia, ela começa a crescer e encravar de novo. A gente tem uma memória que chama memória celular. Por isso que você falou, se eu mexer, eu vou continuar encravando? Vai. E a gente tem que desmemorizar. Trazer a melhor memória possível para esse pé, para essa unha. Então tem que ser, por isso tem que fazer um acompanhamento mensal, pra gente ir acostumando, né? O nosso corpo, ele é muito inteligente. Reprogramar a cuidar dos pés. Exatamente. A gente vai cuidando e vai melhorando. Bom, nós temos uma pergunta aqui do Maranhão, a Claudiana. Gostaria de saber por que minhas unhas ressecam muito e ficam rachando. Então, por ser mulher, a chance de ter uma oscilação hormonal é muito grande, né? E aí isso acaba afetando todo o metabolismo. O correto é procurar um dermatologista para estar vendo uma medicação via oral, que pode ser uma falta de vitamina, ou essa questão do metabolismo para avaliar como que tá. Às vezes, pode ser que às vezes seja uma alteração na tireoide também, né? Que ela é reguladora de tudo isso. Então, o certo é procurar um médico. Com certeza. Bom, gente, daqui a pouco a gente volta com a entrevista. Eu quero saber se as unhas das mãos também encravam. Será? Daqui a pouco. De volta ao vivo com a Driellen, ela que é podóloga. Estamos falando sobre a saúde das unhas e principalmente sobre unha encravada. Antes de voltar à entrevista aqui, temos muitas perguntas, viu, Driellen? Mas vamos ver uma reportagem. Você sabia que as unhas podem indicar problemas de saúde também? Ressecamento, escamação, esfarelamento e manchas podem indicar doenças como anemia e diabetes. Hoje a Luísa achou uma brecha na agenda para ir no salão. Não é sempre que a médica consegue ter tempo. E no inverno a gente descuida um pouco, não passa creme. Marisa está acostumada. As mulheres querem estar com as unhas bonitas. Chega, dá um jeito na minha unha. Tipo, faz um milagre assim. Não basta escolher o melhor esmalte e a cor que está na moda. Outros cuidados são ainda mais importantes quando a gente fala de unha. Antes de estar bem pintada, ela precisa estar saudável. Ressecamento, escamação, esfarelamento são alguns problemas que chegam aqui para Marisa tentar resolver. Alguns esmaltes de algumas linhas já tem específicos para ressecamento da unha, para cutícula, para unha plisada, para unha ressecada, escamada. Mas nem tudo pode ser resolvido no salão de beleza. Esta dermatologista diz que as unhas são o termômetro do corpo. É através das mãos, por exemplo, que a deficiência de nutrientes se manifesta. Deficiência de ferro, deficiência de algumas vitaminas, a deficiência de biotina, algumas doenças, diabetes, doença renal, tudo pode se manifestar a partir de uma alteração na unha. E são as unhas uma das partes que mais sofrem com a falta de hidratação. Cuidar ao longo do dia também, se lava muito as mãos, se usa muito álcool gel,
fazer essa hidratação da unha e principalmente à noite. À noite passar um creme nas mãos, aproveitar para passar esse creme também nas unhas. Também é interessante muitas vezes colocar uma luva na mão, aquelas luvas plásticas que ajudam na absorção do creme. Toda a atenção é necessária e se a saúde estiver em dia, é só abusar da vaidade. Ótimo, adorei. E hidratada. Hidratada, que é melhor, com certeza. Bom, e já que o assunto da reportagem, né? Unhas das mãos, será que elas encravam também? Encravam, Adriele? Encravam, tanto por excesso de pele como casos de infecção, como a gente viu. É muito comum. Muito comum. Muito comum, porque a partir do momento que você cutuca, vamos dizer assim, né? Tira toda a proteção, tira muito a cutícula, ela fica suscetível à infecção de bactérias. E isso pode acontecer, pode dar o abscesso, né? Ou aquele excesso de pele também pode gerar uma inflamação. Então é muito comum. Quando acontece isso também, tem que procurar o podólogo para fazer a intervenção e desencravar a unha. Bom, ainda falando sobre as unhas das mãos, a Adriele acabou de confessar aqui pra mim, gente, que ela não tira a cutícula há 10 anos. O ideal é não tirar? Sim. Até porque pacientes que passaram por processo de quimioterapia, os médicos proíbem de tirar a cutícula, né? Então, para você ver a importância dela. Ela realmente protege, não deixa bactéria, vírus entrar para o organismo. Exatamente, ela é uma barreira. A nossa pele é o maior órgão que a gente tem e a função principal dele é a proteção com o meio externo. E a cutícula faz parte dessa proteção. Então, a partir do momento que você não tira, fica menos suscetível à infecção por micoses, infecção por bactérias, pus, paroníquia, que é um tipo de infecção que dá na matriz da unha, e, consequentemente, você evita lesões na matriz, que são aquelas ondulações, né, alterações que acontecem. Você protege a raiz da unha, vamos dizer assim, a formação dela. E qual o segredo? De repente, quem tira muita cutícula acaba criando cada vez mais, né? Exatamente. Como controlar daí? Hoje a pessoa está assistindo e fala, poxa, então a partir de hoje vou deixar essa barreira natural. Mas como conseguir? Tem um passo a passo? Tem. Pra não ficar aquele monte de pele, né? Não dá aquela aparência também feia, né? Exatamente. Ainda mais quando a pessoa tem o hábito de retirar com frequência, o corpo vai lançar mais epiderme ali, mais pele para poder proteger. Cresce ainda mais. Cresce ainda mais. Então, o correto é só fazer uma curetagem, que é uma raspagem por cima da unha, né? Empurrar de certa forma e tirar com alicate aquelas peles que ficam arrepiadas, vamos dizer assim. E muita hidratação. A hidratação é fundamental, principalmente para as mulheres que usam muito produtos de limpeza. A cutícula vai ficar feia, vai ressecar, mas é só no começo. Depois que você para de tirar, hidrata e vai tirando o mínimo possível, vai criar esse hábito e a pele vai ficar íntegra ali e vai evitar possíveis problemas, né? A Adriele é a prova disso. Eu estou aqui vendo, né? Isso. A mão dela é perfeita. Parece que você faz a unha normal, tirando cutícula. Até porque eu não tiro, porque eu lido direto com esse tipo de infecção, contaminação. Então, para mim, o risco seria muito grande. Então, o ideal é não tirar mesmo, deixar ela bonitinha lá. Tá até filmando minha unha. E falando em tirar cutícula, não tirar cutícula, esmalte. A mulher tem que ficar sem esmalte em alguns períodos do ano também? Sim, agora no frio, né? As mulheres costumam ficar sem, mas o ideal seria ter esse hábito o ano inteiro, porque o esmalte ele é uma química. E aí, como eu falei, o hábito de tirar a cutícula, você acaba expondo mais essa unha a essas químicas. Os esmaltes escuros, por exemplo, tem umas químicas à base de benzeno, que é extremamente tóxico para a pele, né? Pode desenvolver alergias, enfim. Então, quanto menos tirar a cutícula e puder dar um espaço de pelo menos uma semana no mês eu vou ficar sem esmaltação 3 nenhuma. semanas com esmalte, 1 semana sem. Criar essa regrinha. Isso. Tá ok daí? Tá ótimo. Ou quiser esmaltar igual eu. Eu, quando eu vou para algum evento, aniversário, casamento, a gente esmalta, fica bonitinho, tudo. Mas depois já tira. dia a dia para trabalhar, fica sem. Fico sem, isso. Bacana. Vamos então responder algumas perguntas. A Eliana de Caetité, Bahia. Eu tenho uma amiga de 23 anos, ela rói unhas desde pequena, ela não consegue parar de comer unha. Ela gostaria de saber, então, se tem algum segredo para parar de roer as unhas. Então é importante lembrar que a gente, como indivíduo, a gente é um todo, né? Então, se tá tendo esse descontrole, né? Deve ser algum nível de ansiedade. Então, o ideal é procurar um médico, um especialista nessa área. Porque
Porque cada um desconta a ansiedade numa parte do corpo. Então, provavelmente, seja com esse fundo emocional. Então, o certo é procurar profissionais dessa área. Tem que se controlar, na verdade, quem gosta de roer, né? E cuidadamente, não tem outra forma, Exatamente. né? Na hora do nervosismo, automático, coloca a mão na boca. Isso. Bom, temos mais uma pergunta, o Pedro do Maranhão. Gostaria de saber se tem algum tratamento para micose. Tratamento. Ele, inclusive, mostrou o pé dele aqui, ó. Ah, sim. A micose, então, ela pode ser consequência de uma baixa resistência do organismo, que aí é associado com o meio de contaminação, o material que usou de alguém, né? No banheiro, aquela água parada, tudo isso pode influenciar. Então, o ideal, ou alterações no metabolismo, como a diabetes mesmo, a pessoa fica mais suscetível a ter essa infecção fúngica na unha, a anemia também favorece, porque enfraquece e o fungo acaba penetrando. Então, o ideal é, o primeiro passo, procurar um dermatologista e ele vai fazer toda essa avaliação e administrar a medicação correta, que no caso seria oral, né? Dependendo dos casos, precisa que seja sistêmica esse tratamento. E é só o médico dermatologista que é habilitado para passar esse tipo de medicamento. E aí o ideal é procurar um podólogo logo em seguida para fazer o acompanhamento mensal, para fazer o corte dessas unhas. Porque olha só, gente, o que a Adrielen falou e às vezes a gente nem pensa nisso. Quem tem micose vai lá, mexe com o alicatinho que você tem em casa, você tem a micose. Faz a unha bacana, não vai na podóloga. Aí você usa o mesmo alicatinho no próximo mês, ou alguém da sua família também usa. Exatamente. Você passa a micose para todo mundo, para a família toda, e a micose na sua unha nunca vai sarar. É isso, né? Exatamente. Ou corta a unha do pé que tá com micose, vai lá e corta a unha da mão. Em casa a gente não tem autoclave, que é o único aparelho que realmente esteriliza, usado em hospitais. E o podólogo, ele tem esse tipo de esterilização. Então, o correto é fazer esse acompanhamento mensal com o podólogo também. Última pergunta aqui, também falando sobre unha encravada, ela até fala aqui, é o Antônio, na verdade, de Goiás. Ele diz que ele tem a unha parecida com o bebê, a criança que a gente mostrou no outro bloco, né? Encravado também. Até o cobertor incomodava na hora de dormir, na hora que passava o cobertor. Aí ensinaram ele a colocar algodão nos cantinhos da unha e ele achou que melhorou. Melhora? É indicado ou não? Essa técnica do algodão, qual a função dela? É calçar as laterais da unha para que ela sobressaia a ponta do dedo, né? Então, o correto é sempre a unha sobressair, nunca ficar muito arredondada, nunca se deve cortar a unha arredondada, porque se corta arredondada, tira os cantinhos e esse cantinho pode infeccionar. Então, mas o correto seria ir mesmo no podólogo, porque a gente tem outras técnicas, até mais modernas, para evitar que isso aconteça, porque o algodão, ele também absorve umidade e pode desenvolver uma infecção fúngica também. Então, tem que tomar cuidado, às vezes, com esses tratamentos caseiros para não desenvolver possíveis problemas. Mas a função, a ideia é correta, que é calçar a lateral das unhas para que ela ultrapasse a ponta dos dedos. Mas sempre bom procurar um especialista. Preciso encerrar. A Lígia mandou uma pergunta dizendo que a unha dela sempre racha da ponta até a cutícula. Na verdade, precisa procurar um dermatologista, Isso. né? De repente pode ser até falta de alguma vitamina no corpo, né? Algum trauma repetitivo, calçado, uma lesão na raiz. Quando a gente lesiona a raiz da unha, o trauma às vezes é definitivo. E às vezes não cresce a unha. O problema sempre normal. vai persistir. É isso. Adrielen, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Viu? Foi dar muito dicas bom. pra gente. Muito obrigada por esclarecer essas dúvidas. Espero que todo mundo tenha gostado. Ótima tarde, eu Obrigada. sei. Agora você vai ter uma jornada, vai desencravar muitas unhas. No período da tarde, né? Ainda mais esse período, né? Então, bom trabalho pra você. Obrigada. Cada 5 pessoas será obesa até o ano de 2045. É o que revela um novo estudo sobre o tema. As principais causas para o problema são a alimentação incorreta e a falta de atividade física. Depois de 11 anos da cirurgia de redução do estômago, Andréa perdeu muito peso. Saiu dos 141 quilos, mas ainda não alcançou o que é considerado ideal para o seu corpo. Eu já fiz vários tipos de dietas, vários tipos, mas eu não consegui atingir o peso com nenhuma delas. Recorri à cirurgia, consegui emagrecer, parei. Assim como Andréa, grande parte da população mundial sofre com excesso de peso. De acordo com uma pesquisa recente divulgada pelo Congresso Europeu de Obesidade, quase 22% das pessoas no mundo serão obesas em 2045. 1 em cada 8 vai ter diabetes tipo 2, uma das consequências dos quilos a mais. Segundo os médicos, já é uma questão de saúde pública.
Fatores genéticos contribuem para a obesidade, mas os ambientais são muito mais expressivos para desenvolver a doença. Hoje nós temos uma dieta muito mais concentrada, onde os alimentos têm pequeno volume, mas uma grande carga calórica. Como exemplo, a gente pode lembrar dos fast foods, dos salgadinhos, onde você consome uma pequena quantidade de outros nutrientes, mas uma grande quantidade de calorias. Mas o segredo não está apenas na mudança da alimentação. Achar um tempinho para uma caminhada ou corrida no parque, por exemplo, está cada vez mais difícil. E para os especialistas, a falta de atividade física é um dos fatores que mais dificultam a queda dos índices de obesidade. A atividade física proporciona diversos benefícios, dentre eles a liberação de serotonina, que é um hormônio do bem-estar, o hormônio do prazer, diminui o risco de depressão, de ansiedade, melhora a concentração. Então isso já é um fato importantíssimo, além, claro, quando associado com uma boa alimentação, de controlar o peso. Lembram da Andréa? Ela tem artrose e não consegue se exercitar. No caso dela, a médica diz que o ideal é seguir um plano alimentar para o organismo eliminar os quilos que ainda restam. Então, para colocar um pouquinho mais de fibras na alimentação da Andréa e fazer com que a carga glicêmica do arroz fique um pouquinho menor, a gente pode colocar, por exemplo, um brócolis, uma cenoura, colocar uma fibra para segurar essa liberação de açúcar. Então, essa combinação seria ótima. No caso da tapioca, as pessoas sabem que a tapioca tem um índice glicêmico maior, mas ela não precisa não comer o mesmo raciocínio do arroz. Você coloca fibras aqui. Então, você pode misturar com aveia, você pode colocar linhaça, você pode colocar semente de chia. Perfeito também para ela consumir. Tem que cuidar da saúde, né? Não tem jeito. Bom, e uma feira de cosméticos lança hoje uma série de novidades que devem chegar em breve aos consumidores. As invenções são impressionantes, olha só. A máscara esfoliante parece comum, mas na hora de tirar, em vez de água, um imã. E removo elas. Sachês para absorver o mau cheiro dos sapatos, lenços bronzeantes, protetor solar em roll-on e até shampoo e condicionador em barra. As fórmulas ficaram mais práticas e inovadoras. Com esse desodorante em adesivo, ele não deixa o suor fazer marcas na roupa. Não incomoda, porque são abas de silicone. Ele parece bem fofinho, né? É bem fofinho e aí você pode ver que ele não gruda pelo nele. Então, a hora de tirar, não tem problema, não vai arrancar o pelo. No frio, a ordem é caprichar no hidratante. Mas este não é qualquer um. Creme cobertor. Você aplica o hidratante depois do banho, toma um banho quente, passa ele. Quando você for dormir, em cerca de 20 minutos, ele já está dando aquele efeito quentinho. Tem ainda os Nutri-Cosméticos. Nada de ingredientes em cápsulas, mas sim nos alimentos e bebidas. Este sorvete que acelera o metabolismo e ajuda a emagrecer. Ou este espumante sem álcool que rejuvenesce a pele. Há ainda os bombons que aumentam a concentração ou diminuem a fome e a ansiedade. Estes aqui acabam com o mau hálito. Para quem está mais preocupado com o bem-estar, a dica é investir nos cosméticos emocionais. No caso destes, são máscaras indicadas para dias de TPM, tristeza e até ressaca. Nessa era aqui do estresse, né? Pessoas estressadas, pessoas ansiosas. Então, essa parte emocional vem aparecendo muito até no próprio cosmético, né? A parte de poluição também é uma área que vem crescendo. Então, quanto que o poluente afeta a qualidade da sua pele? Então, isso aqui vai cada vez mais sendo estudado e cada vez mais dentro de um pote você tendo a solução. Pelo menos 500 produtos nacionais estão sendo lançados nesta quinta-feira pela indústria farmacêutica de manipulação. Um mercado que cresce em média 3% ao ano. E olha que a população brasileira já é a quarta que mais gasta com itens de beleza. Só perde para os Estados Unidos, China e Japão. O setor de cosméticos é o segundo que mais investe em pesquisa no Brasil. Esses produtos são feitos em laboratórios e são testados pelo menos 30 vezes. O desenvolvimento leva em média 1 ano. É que os farmacêuticos dizem que o principal desafio é combinar os milhares de ingredientes até chegar no ponto. Para a gente conseguir chegar num equilíbrio bom, é desafiador, né? Porque às vezes o creme fica lindo e o sensorial horrível. Às vezes o creme você vê o sensorial bom e aí o ativo às vezes tem um odor que não agrada, você não consegue cobrir. E que tal
tal personificar o tratamento máximo? O novo teste genético para o ramo da beleza custa R$2.000. O médico ele coleta a saliva, depois é encaminhado aqui e vai sair o seu mapa genético. Então, às vezes, você tem um defeito onde você degrada muito mais colágeno. Então, você vai precisar de um creme, por exemplo, que faça uma produção de colágeno maior. Nós levamos algumas dessas novidades para as ruas. Muito bom. Meio amargo, parece, mas é muito gostoso. Consegue imaginar a função dele no seu organismo? Nenhuma. Eu sinto explodir algumas bolinhas na minha boca. É bem diferente do chocolate que a gente está acostumado a comer hoje em dia. Acredita que ele serve para tirar o mau hálito? Verdade? Nossa, isso é bacana. Muito bacana. Thalita é nutricionista. Ela se surpreendeu com o sabor da pipoca formulado com um produto que regenera as cartilagens. É gostoso, tem um sabor muito bom. Não parece remédio, por exemplo? Nem um pouquinho, muito bom. Já Flávia não vê a hora de experimentar as máscaras indicadas para variações de humor. Qual desses que você acha que mais te interessaria? Calmante. Calmante. Sou muito estressada. Então toma calmante. Bom, gente, mandou a sua foto? É o momento, então, de você ficar ligadinho aí, de olho, viu? Porque eu vou mandar aquele beijo pra você. Pode colocar a participação? José Carlos de Rio Claro, super beijo, ótima quinta-feira. O Gerson de Quaraci, Bahia, beijão. Roger Sei de Piraí, Piauí. Rosa de Caicó, Rio Grande do Norte. Naide de São João, Bahia, beijão pra você também. A Andréia e a Adriana de Teresina, Piauí, beijão pra vocês, ótima quinta. Edinho de Alto Alegre, com uma pequena linda aí, Maranhão, super beijo. Patrícia de Matões, Maranhão. O Moisés de Grão Mogol, mineiro. A Andréia de Teresina, Piauí, beijão pra você, Andréia. O Marcelo de Governador Nunes Freire, Maranhão, super beijo. Eliana e Kaique, de Catité, Bahia. Essas foram as participações. Deu por hoje, preciso encerrar. Amanhã, sextou, né, gente? Então, até lá, se Deus quiser. Fui.